Então, estamos chegando à quarta lição da editora Betel, que estamos estudando o tema aí do livro de Esther. O tema é a fidelidade do cristão ao Senhor. Hoje nós vivemos um período de crise de fidelidade. As pessoas são infiéis nos negócios, são infiéis na família, são infiéis ao Senhor, são infiéis aos seus propósitos. E se nós conseguirmos sermos fiéis ao Senhor, essa fidelidade ao Senhor, ela vai ser extensiva às outras áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós não vamos querer ser infiel ao Senhor. Então nós vamos ter cuidado para que em todas as outras áreas nós também sejamos fiéis. Então o tema fidelidade do cristão ao Senhor, um tema de muita relevância. O texto áureo diz, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata Agagita, e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Fica atento para isso aí que eu vou voltar nesse assunto, porque no texto de referência não fala do versículo 1 do capítulo 3, só fala do versículo 2 em diante. Verdade aplicada, diz: o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Esse relacionamento com o Espírito Santo é fundamental para a gente poder conseguir viver essa fidelidade sempre com o estudo e a aplicação à palavra de Deus. Objetivos da lição é ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. E todo momento que a nossa fé é testada, a gente consegue crescer. Não é verdade? Tem aquele hino: cada vez que a minha fé é provada, tu me darás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares. Toda vez que a nossa fé é provada, nós estamos tendo uma oportunidade de crescermos e de sermos fiéis. Mostrar que há esperança em meio à adversidade. E alertar sobre a luta diária do cristão. Bom, o cristão, ele tem 3 inimigos que são primários. Quais são eles? O mundo, o sistema, que fica querendo incutir na nossa mente que a gente tem que se adequar a eles. O sistema, nós mesmos, esse ego nosso, que acaba se alimentando da nossa natureza pecaminosa, e Satanás. Então nós temos o mundo, o nosso eu e o Satanás. Sendo que muitas das vezes nós praticamos algumas coisas erradas que não é Satanás. Ele não está nem por trás disso. São atitudes nossas. São ações que, por nós não alimentarmos o nosso espírito, nós a gente acaba alimentando a nossa carne. E a gente não assume essa responsabilidade e terceirizamos ela para a conta de alguém, de um amigo, e acaba às vezes caindo muitas das vezes na conta de Satanás. Vamos assumir as nossas culpas, até porque Deus não quer as nossas desculpas. Deus quer as nossas culpas. Esse é o ponto para nós começarmos a mudar os nossos hábitos. Amém? Então olha só, no capítulo 3, deixa eu pegar a Bíblia aqui, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: e depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Bom, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, cronologicamente, há uma distância de 5 anos. Do final do capítulo 2 ao início do capítulo 3, há uma
diferença de 5 anos. Por isso que, depois destas coisas, não se sabe qual foi o motivo que Ramã foi exaltado. O texto não narra, talvez por não ser relevante, mas narra que ele recebeu uma exaltação, e essa exaltação fez mal para ele. Porque tem pessoas que, se você der o poder a ela, ela incorpora esse poder, e ela, ao invés de ajudar as pessoas a crescerem, ela decide pisar nas pessoas em nome do ofício que ela tem. E infelizmente, poder na mão das pessoas erradas, eles são danosos. Poder na mão das pessoas erradas são prejudiciais para um grupo. Então, o poder faz mal para quem não está preparado para exercê-lo. E Ramã parece que tinha esse problema. Vamos lá. Ramã, filho de Hamedata, Agagita. Você sabe o que é um Agagita? Um Agagita é um descendente de Agag, o rei dos Amalequitas, que, se você ler 1 Samuel capítulo 13, 15, você vai entender melhor esse fato acontecido. 1 Samuel capítulo 15. Mas antes disso, eu quero ler no livro do Gênesis, no capítulo 36, você vai encontrar os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, da onde descendeu os israelitas. No versículo 12 do 36 diz assim: Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve a Elifaz e a Amaleque. Olha, Amaleque é descendente de Esaú, irmão de Jacó, da onde descendeu os judeus. Aí, se a gente prosseguir, quando o povo está saindo de Israel, eles têm uma luta contra os amalequitas, ou seja, contra os seus próprios primos. Olha, em Refidim, se você acompanhar o mapa aí, assim que eles passam o Mar Vermelho, eles passam por alguma cidade ali, chegam em Refidim, e ali eles têm uma luta contra os amalequitas. No versículo 8 em diante, aquela luta que Josué vai travar a batalha, Moisés sobe o monte, e Arão segura a mão dele de um lado, Ur segura de outro, e eles vencem o amalequita. Deus dá vitória a eles por meio da oração e pelo exercício do comando de Josué, que também está sendo ali treinado e preparado para futuramente assumir essa gestão de Moisés. Então, aí, se a gente prossegue, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, lá vai estar, versículo 32. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Pode ser que o que gerou esse problema entre Ramã e Mardoqueu seja essa descendência. Pode ser por ele saber que era judeu. Se você se dá sequência ao texto aqui, mais na frente você vai ver que há o anúncio de que ele era judeu. Pode ser que Mardoqueu também não se dobrava para Ramã, porque Ramã se sentia uma divindade, ou pode ser também que ele não se dobrava a Ramã por Ramã ser um amalequita. Pode ser também essa rixa antiga de parentes próximos, mas que se perdurou por muitos anos. Chegando aqui nesse exílio, provavelmente Ramã também deve ter sido levado como exilado também quando a Média Pérsia dominou todo o mundo de então. Então eles travam essa batalha. Mardoqueu, que não se prostrava e que tinha sua posição, até porque tem pessoa que se prostra muito fácil, ele não pode ver uma personalidade humana que ele quer prestar elogios, ele quer dar uma salva de palmas, ele quer fazer alguma coisa para venerar personalidades humanas. Falta também posturas também nas pessoas que
Quem gosta de venerar e quem gosta de ser venerado. Ramã gostava de ser venerado. Mardoqueu era daqueles que não venerava personalidades humanas. Todo respeito às pessoas, mas as pessoas não devem ser veneradas. Homens não devem ser venerados, não devem ser cultuado só a Deus. Culto só a Deus. Eu já citei na fala anterior que quando no capítulo 10 de Atos Cornélios quis adorar Pedro, Pedro falou, não me adora não, adora a Deus, adora a Deus. Ou seja, se todos tivessem essa visão de Pedro, muitas coisas seriam evitadas hoje, porque hoje há muita gente no Evangelho querendo adoração, querendo aplausos, se achando deuses, semideuses, superiores. É o poder que subiu a cabeça e ele não entendeu a dinâmica da fala de Jesus, que o maior serve o menor. Ok? Nunca perca isso. É Provérbios 15, 33. A instrução do Senhor é o princípio da sabedoria. Diante da honra vai a humildade. Vamos aqui para a nossa lição para a gente dar uma corrida. Prova de fé. Prova de fé. Mas vamos à introdução. Veremos que nesta lição que nossa confiança deve estar pautada em Deus acima de tudo. Iremos aprender que o Senhor transforma as perseguições em bênçãos para a nossa vida, pois em tudo Ele tem propósito. Prova de fé. Então, prova de fé, a gente sempre lembra de Mesaque, Sadraque, Abidnego, a gente lembra de José, a gente lembra de Daniel, mas pouco se fala desse homem Mardoqueu, que foi um referencial de uma pessoa fiel ao seu Deus, assim como Daniel e os seus 3 amigos em terra estranha. Então, a fidelidade, ela não depende do lugar que você está. Você decidiu ser fiel. Você procurou ser fiel. Você exercitou essa fidelidade. Foi o caso deles aqui e eles foram... e ele foi prontamente abençoado e honrado por Deus por meio da sua fidelidade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Bem-aventurados são os que buscam se relacionar com Deus, grande Criador de todas as coisas. Apesar de tal grandeza, Ele está interessado em relacionamento com o ser humano e age para tal. Deus está mais interessado em se relacionar comigo do que eu em me relacionar com Ele. Olha só. Deus tem interesse em se relacionar com nós. Nós é que às vezes com as nossas tarefas, com a nossa correria do dia a dia, a gente tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. E isso prejudica o nosso relacionamento com Deus. Aquele momento da oração, aquele momento da devoção, aquele momento da busca, da intimidade, do relacionamento, ele não pode nos faltar. Deus quer se revelar a nós, nos encher com o seu Espírito Santo, transformar as nossas vidas em pessoas fiéis. O nosso contato com Deus é importante para que a fidelidade de Deus esteja na nossa vida. Vou citar um exemplo. Uma certa pessoa se converteu na pregação daquele famoso evangelista Moody, evangelista congregacional norte-americano. E a pessoa disse que ia abrir mão de tudo para poder servir ao Deus que Moody servia. Agora eu vou largar tudo, eu vou abandonar o mundo. E Moody disse assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Seja fiel a Deus e o mundo te abandonará. Gente, olha que coisa. É como você encher um copo de água suja e ir jogando água limpa até que a água suja seja jogada fora e fique só a água limpa. Seja fiel a Deus e o mundo nos abandonará. Quando a gente quer abandonar o mundo, a gente faz muita força e não consegue. Quando a gente quer abandonar algumas práticas, alguns vícios, a gente faz muita força e quando a gente percebe, nós estamos nas mesmas práticas. Por quê? Porque nós estamos tomando o caminho errado. Nós estamos tomando o atalho errado, o viés errado. Se nós entendermos que se eu me voltar para Deus
me encher de Deus, ser fiel a Deus, as coisas é que vão me abandonar, não sou eu que vou abandoná-las. Olha que coisa interessante. Então vamos lá, a vitória é do povo de Deus. Então Ramã, ele cria todo esse trama para poder lutar contra, não só contra Mardoqueu, mas como todos os judeus, mas Deus deu vitória ao seu povo. Deus deu vitória ao seu povo que estava ali caminhando na fidelidade ao Senhor. E Ramã acabou sendo punido com a própria forca que ele fez. Ou seja, aquela famosa máxima, o feitiço virou contra o feiticeiro e ele caiu diante, não de Mardoqueu, mas diante do Deus que pelejava pelo seu servo fiel. Deus tinha um plano com Mardoqueu. Ai de quem tocar em um servo do Senhor, mesmo que aos olhos do homem aquela pessoa seja tida como insignificante. Ramã olhava para o exterior de Mardoqueu, contudo o Senhor sondava o seu interior. Bom, é bom que a gente entenda bem isso aqui. Ai de quem tocar, como está aqui dizendo, ai de quem tocar em um servo do Senhor. Cuidado para você não fazer dessas frases um ponto aonde você começa a se sentir que você é a pessoa intocável, que se tocar em você Deus vai punir, que se tocar em você Deus vai morrer, que se tocar em você Deus vai ferir, e a gente perde a conexão com o Evangelho e começamos a fazer orações para Deus ferir, para Deus apertar. E quando a dinâmica do Evangelho é que a nossa oração seja para Deus salvar, para Deus me ensinar a perdoar, para Deus me ensinar a amar, para Deus me ensinar a suportar, e não começar a achar que não, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, porque eu sou o xodó de Deus, e Deus não tem filhos prediletos, porque eu sou, e começamos a achar que Deus vai fazer barbaridade por nossas causas, por causa da nossa vida. Cuidado, não foca nisso, mas foca na sua fidelidade a Deus e deixa que Deus sabe o que fazer, porque Ele é Deus e não pode ter os seus planos frustrados. Tudo tem um tempo determinado e Deus faz tudo que lhe apraz fazer e não compete a nós ensiná-lo como Ele irá fazer. Ok? Então, por causa da arrogância de Ramã, Deus reverteu a situação e Ramã foi punido com a sua própria forca. Vamos ao tópico 2, uma luz no fim de um túnel. O 2.1, tópico 2, subtópico 1, diz: o cristão é afrontado todos os dias. E Jesus disse isso, né? E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quando nós não estamos incomodando ninguém por causa da nossa fé, pode ser que tenha alguma coisa errada conosco. Pode ser que nós estejamos concordando com coisas que não era para concordarmos. Pode ser que estamos abraçando coisas que não era para abraçarmos. Pode ser que estamos querendo ficar legal com um amigo, mesmo que isso faz com que, diante de Deus, nós ficamos feio. E a gente prefere ficar bonito com um amigo e feio com Deus. Esse é o perigo da situação, de que muitas das vezes as pessoas não te vê como um cristão de verdade, porque a gente acaba se aliando a ela e comprometendo o nosso relacionamento com Deus. O cristão, ele sempre vai ter um ponto, se ele estiver no mundo, no convívio do mundo, sempre ele terá um ponto onde ele terá que zelar pela sua fé. Por exemplo, se você está no meio onde estão contando piada obscena, você deve se posicionar como cristão. Não perder o seu posicionamento.
Senão você acaba se enveredando por aquele caminho e automaticamente se atando naquelas conversas. Por isso que é importante o cristão saber que tem hora que ele vai ter que tomar um posicionamento e sempre a favor da verdade, a favor da palavra, a favor de Deus. Então Jesus falou para eles aqui, ó, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Então lembre disso, isso é evangelho de Jesus. Momento de perseguição. Momentos de perseguição 2:2. Olha o que Jesus também vai falar sobre esse momento de perseguição. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 10 de Mateus, o Sermão do Monte. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Muitas das vezes a perseguição vem e não é uma perseguição por causa da justiça. E as pessoas falam assim, eu estou sendo injustiçado, estão fazendo isso e isso. Aí nós vamos ler aqui então um texto que se encontra aqui na primeira, deixa eu pegar minha revista aqui, na primeira carta de Pedro. Ele diz assim, primeira carta de Pedro, versículo 15, 4:15, 1 Pedro. Vou ler do 14 para a gente entender melhor. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, eu não devo sofrer por atos praticados injustos, mas sofrer por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, esse é uma bem-aventurança. Porque tem uns irmãos que são perseguidos, eles não são perseguidos por causa da justiça, eles são perseguidos por causa das injustiças. Eles compram e não pagam, falam e não cumprem, tem um nome sujo na rua, tem um nome sujo no mercado, e isso eles viram o papo da boca da comunidade. E aí eles ainda têm a coragem de dizer que estão sendo perseguidos. Não, eles estão sendo perseguidos por causa da injustiça. Porque quando você for perseguido por causa da justiça, glorifique a Deus por esse nome, pelo nome de Deus e pelo nome de cristão que a gente carrega. Vamos aqui, a atitude em meio à aflição. Quando Mardoqueu soube que tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se com saco em si. Ou seja, ele se colocou numa condição onde só Deus podia fazer por ele. Ele tirou todo o seu poderio de ação e recorreu a uma situação que Deus poderia entrar com providência. Geralmente, quando os judeus se jogavam em pano de saco e cinza, eles cheguei no meu limite. Daqui para lá eu não posso fazer mais nada, a não ser que Deus faça. Esse foi o papel de dependência de Deus que Mardoqueu manifestou. Vamos aqui ao 3, a luta diária contra os nossos inimigos. Bom, olha só. Assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário, é real e suas artimanhas também. Olha só, para a gente saber pontuar isso aqui também. Você pode ter pessoas que não gostam de você e que te tenha como inimigo, mas você não deve ter as pessoas como seu inimigo. Ah, é meu inimigo. E aí você vai orar e você fala, não, estou orando pelo meu inimigo. Não, o teu inimigo é o diabo. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Se a gente lê Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, ele vai dizer isso. Ele vai falar sobre isso, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos.
A gente tem que ajudar os nossos inimigos. Paulo, dando aí uma corroboração com Jesus, em Romanos 12, 20 e 21, ele vai dizer: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. A gente tem que lembrar que a lei, na lei eles faziam muita oração precatória para Deus julgar a causa deles, para Deus ferir os inimigos, porque isso era o período da lei. Mas o período da graça é o período onde eu devo amar, orar e perdoar aqueles que nos perseguem, para a gente não fazer desse evangelho aí um evangelho totalmente oposto àquilo que Jesus ensinou, como a gente muitas das vezes ouve aí nas pregações. Ok? Uma missão e uma exposição. Milhares de vidas todos os dias estão sendo ceifadas por Satanás. É verdade. Deus nos convoca para uma missão especial como discípulos de Cristo. Pregar o Evangelho para que estas pessoas conheçam o caminho de Deus. Essa é uma missão que foi confiada a nós e nós não podemos nos furtar desse peso que está nos nossos ombros. É a nossa responsabilidade. O tópico 3, subtópico 12 diz: a igreja deve se manter fiel a Cristo. Uma coisa que devemos saber é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Muito se tem ouvido falar sobre fidelidade, sobre ser fiel, porém poucos querem de fato ser submissos. Ou seja, a igreja deve se manter fiel a Cristo. E a minha fidelidade a Cristo vai me fazer fiel em muitas outras áreas, se não em todas as outras áreas da minha vida. Então, seja fiel. Seja fiel num pouco, seja fiel no muito, seja fiel na luta, seja fiel na prova, seja fiel na bonança, seja fiel na adversidade. Seja fiel. A fidelidade sempre te levará a lugares altos. Lembra de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18, quando ele fala que ainda que falte tudo, ele iria se alegrar no Senhor. Ele não iria murmurar. Também, se a gente entender no capítulo 4 de Romanos, diz que Abraão foi justificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, ele foi exaltado porque no momento de adversidade ele soube adorar e glorificar o Senhor. O 3.3 diz: nosso alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurar nos achegar mais a Deus, tornando-nos imitadores de Cristo através de uma vida de santidade. Santidade ao Senhor. Isso é muito importante, santidade ao Senhor. Olha, eu li um livro de José Armando Sidaco, Um Grito pela Santidade. E ele fala uma coisa muito importante nesse livro. Ele fala que antigamente os crentes, eles não tinham medo de morrer. Eles tinham medo de ter uma igreja morta. Hoje, o medo de morrer foi substituído pelo medo de ter uma igreja morta. Ou seja, eu prefiro não morrer, mesmo que a igreja esteja morta. Então, eles tinham mais medo de ter uma igreja morta do que de morrer. Nós temos medo de morrer, mas não temos medo de ter uma igreja morta. Ausência de santidade. Josué capítulo 3, versículo 5, o povo está para atravessar o Jordão. E Deus fala para Josué: santifica o meu povo hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santidade ao Senhor. Um grito pela santidade da igreja. Isso deveria ser um tema de campanha. É tanta campanha para Deus te dar, para Deus receber, para Deus fazer. Por que não um tema, um grito pela santidade da igreja? 7 quartas, 7 sextas, 7 terças, não sei. Um grito pela santidade da igreja. Oh, glória a Jesus. Seria uma coisa maravilhosa para nós, como servos do Senhor, que precisamos de ter esses temas falados na nossa
nas nossas igrejas, falado nas nossas casas, ser assunto de debate entre nós. Tá bom? Então olha só, nós estamos aqui encerrando essa quarta aula que tem aí por tema a fidelidade do cristão ao Senhor. Na conclusão, fica nesta lição, fomos ensinados a convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida e de nossa família e trazer santidade para nós. Então fica aqui essa pré-aula, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula no domingo. Ore, jejue, se consagre, se santifique. Peça o Espírito Santo para te usar poderosamente, sacudir você e sacudir a sua classe pelo poder da palavra. Mas para isso, vamos buscar o Senhor. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, um beijo no seu coração. Até a próxima aula, até o próximo encontro. Fui!